Esses dias eu tava tretando com meu amigo Pedro quem era melhor, os Celtics ou Los Angeles Lakers. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para estar mostrando a rivalidade e toda a história que atravessa gerações entre o Los Angeles Lakers e os Celtics. Então, bora pro vídeo. Quit capsating, serenading them hoes. No Juliet, no Romeo, no. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Dessa vez aqui no canal eu tô trazendo para vocês um vídeo de origem, como eu já fiz a origem do basquete. Eu tô trazendo aqui para vocês a origem da rivalidade entre o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics. Então vai deixando o like, se inscrevendo no canal e bora pro vídeo. Lembrando que nesse vídeo eu não vou estar falando que é o melhor. É claro. Mas eu vou estar citando o que cada franquia já fez em sua franquia, né? Como é que pode ser em sua carreira, e vocês decidem aí embaixo quem que vocês acham melhor. Bom, a rivalidade entre o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics é considerada a maior da NBA. As duas franquias são as maiores campeãs da liga, com 17 títulos para os Celtics e 16 para os Lakers. Somadas, as duas franquias possuem 33 dos 70 troféus de campeão da NBA, ou seja, quase metade. Grandes jogadores já passaram por cada time. Os Celtics têm 40 ex-jogadores no Hall da Fama do basquete, com 21 camisetas aposentadas, o maior número de honrarias concedidas entre todas as franquias de esportes americanos. Os Lakers, por sua vez, emplacaram 30 jogadores no Hall da Fama, aposentando apenas 9 números de camisas. Bom, eu decidi fazer o seguinte, eu vou estar colocando, por exemplo, aqui Boston Celtics, aqui Los Angeles Lakers, e vou estar colocando um ponto para cada um. Por enquanto o Boston Celtics está com 1, então um ponto para o Boston Celtics aí, no caso desse lado, né? E agora vamos continuar. As franquias fizeram até hoje 359 jogos, são 200 vitórias dos Celtics contra 159 triunfos dos Lakers, ou seja, mais um ponto para o Celtics, aqui, pra cá, que eu tô olhando pra câmera. Em finais, as equipes se encontraram 12 vezes. O Celtics ganhou as 8 primeiras, sendo que foram 7 apenas entre 1959 e 1969. Em 1984, mais um trunfo do time do Boston. A partir daí, em 4 confrontos, 1985, 1987, 2008 e 2010, os Lakers levou 3 títulos, perdendo apenas em 2008. Ou seja, mais um ponto para o Celtics. Tem que ficar apontando assim, não assim, porque se Inter é reto. Tem mais um ponto para o Celtics. A rivalidade começou no final dos anos 50, quase que com o começo da NBA. Em 1959, o Lakers, que até então jogava em Minneapolis, foi varrido pelos Celtics. Foi a primeira varrida da história das finais da NBA. Seria na década seguinte, no entanto, que as coisas realmente ficariam quentes. O Celtics, liderado por Bill Russell, dominou a NBA. A franquia venceu todos os títulos da década, com exceção do de 1967. O potente elenco tinha, além de Russell, o maior campeão da história da liga, nomes como Bobby Cousy, John Havlicek, Sam Jones e o lendário técnico Red Auerbach. Já o Lakers desse período teve Elgin Baylor, Jerry West, Guy Goldke, nossa, cada nome difícil, né, galera? E Will Chamberlain. Russell e Will Chamberlain formavam, além das franquias, a maior rivalidade entre jogadores da NBA. O pivô do Celtics colecionou títulos e marcas coletivas, enquanto Chamberlain acumulou marcas estatísticas individuais que penduram até hoje, como 50 pontos de média em uma temporada e 100 pontos numa única partida. Os Lakers foram oponentes do Celtics em 6 das 9 finais vencidas naquela década: 1962, 1963, 1965, 1966, 1968 e 1969. Até 1960, os Lakers tinham uma folgada vantagem de 5 títulos contra apenas 2 dos Celtics. Até o final da década, o Celtics pularia na frente com 11 títulos e o maior período de dominância já visto nas grandes ligas esportivas dos Estados Unidos. Os Lakers só voltariam a ser campeão em 1972, 13 anos após seu último título. Ao bater o New York Knicks por conta disso, jogadores como West e Goldke se aposentaram com apenas um título em seu cartel. Chamberlain tinha 2, pois conquistou o campeonato de 1967 pelo Philadelphia 76ers. Ou seja, até o momento, 9 títulos para os Lakers e 11 para os Celtics. Então, mais um ponto para os Celtics.
O Celtics venceria mais 2 campeonatos nos anos 70, em 1974 e 1976. Essa década viu a NBA perder o espaço ao sofrer forte concorrência da ABA, liga de basquete que tinha um estilo mais dinâmico e explosivo, e portanto mais apelativo ao público. As ligas se fundiram até o final da década, criando o cenário perfeito para a rivalidade chegar a seu auge. Em 1979, 2 calouros chegaram para mudar a história da NBA. Larry Bird, nos Celtics, e Earvin Magic Johnson, nos Lakers. São 2 dos principais responsáveis pela expansão da NBA e sua popularidade. Bird era discreto, trabalhava duro, deixava seu jogo falar por si só e incrivelmente dedicado em quadra. Foi um dos grandes jogadores mais inteligentes, estou falando tudo errado hoje, todo dia eu estou falando errado nesses vídeos. Foi um dos jogadores mais inteligentes a jogar na NBA e também um dos mais eficientes. Era uma ameaça ofensiva completa e liderava seu time pelo bom exemplo, o Celtic Pride. Nunca esteve tão em alta e nem tão bem representado. Bird tinha companheiros nomes como Robert Parrish, Kevin McHale, Bill Walton e Danny Ainge. Já Magic era um jogador diferente. O basquete vinha para ele de maneira instintiva e natural. Ele ajudou a criar um estilo de jogo rápido e plástico, que ficou conhecido como Showtime. Naquela que foi a época mais marcante da história da franquia, nomes como Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Brian Scott, Michael Cooper e A.C. Green e outros além do técnico Pat Riley, nossa senhora, cada nome difícil, foram os companheiros de Johnson nesta época. Bird e Magic eram amigos fora de quadra, mas rivais implacáveis dentro dela. Os Lakers de Johnson venceram o primeiro, logo no ano de estreia do armador. No jogo derradeiro da final, 1980, Kareem Abdul-Jabbar, pivô titular da equipe, estava lesionado. O calouro e armador Johnson assumiu a posição e não decepcionou. Foram 42 pontos, 15 rebotes, 7 assistências, 3 roubos de bola e 1 toco, numa das performances mais brilhantes que a NBA já viu no jogo da final. Magic e os Lakers ainda serão campeões mais 4 vezes, em 1982, 1985, 1987 e 1988. O Celtics respondeu no ano seguinte, levando o título de 1981. Levou novamente em 1984 e 1986. Então, primeiramente, um ponto para os Los Angeles Lakers. O tão aguardado confronto direto veio em 84. Uma fantástica série de 7 jogos com muitos momentos memoráveis deu a vitória aos Celtics, que naquele momento tinha uma história retrospecto de 8-0 em finais contra o rival. O Lakers conseguiu se vingar no ano seguinte em grande estilo. A vitória derradeira no jogo 6 fez do Lakers o único time visitante a se sagrar campeão da NBA no Boston Garden, ou seja, no TD Garden, solo sagrado dos Celtics. Bom, só como é que pode dizer assim? Pelo respeito assim, um ponto pro Lakers. Depois dos Lakers falharem em chegar na final em 86, o Showtime se encontrava para o desempate em 1987. Essa série foi vencida pelos Lakers, trouxe talvez a imagem mais conhecida da rivalidade entre os times nos anos 80. O gancho de Magic para vencer o jogo 4 e tomar a liderança na série por 3-1. A partir daí, Bird passou a ter muitos problemas nas costas e os Celtics perdeu a hegemonia. Eu coloquei palavra difícil e acabei me lascando. No leste para o Detroit Pistons e seus Bad Boys, e os Lakers Showtime ainda ganharia mais um título, mas também começaram a ter problemas. Em 1988, perderam a final de 1989 para os Pistons e em 1971 para o Chicago Bulls de Michael Jordan, no primeiro título do maior de todos os tempos. Durante o domínio de Jordan nos anos 90, nenhuma das equipes foi dominante. Sendo assim, os placares de conquistas ficaram congelados. Os Lakers tinham 11 títulos contra 16 do rival, e um retrospecto em confrontos diretos de 8-2 em favor dos Celtics. Ou seja, mais um ponto para os Celtics. No começo dos anos 2000, os Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant e do técnico Phil Jackson ganhou 3 títulos seguidos entre 2002 e
entre 2000 e 2002, baixando a diferença para apenas 3 troféus. O Celtic só conseguiu ter um grande time novamente a partir de 2008, quando foi campeão no mesmo ano que fizeram trocas que levaram Kevin Garnett e Ray Allen para jogar ao lado de Paul Pierce. O campeonato foi conquistado justamente sobre os Lakers de Bryant e Paul Gasol, ainda liderados por Phil Jackson, técnico dono de 11 anéis de campeão como treinador. A liga ficou em compasso de espera pela revanche, mas ela não veio em 2009. Garnett se lesionou e o desfalcado Celtics perdeu a vaga para a final para o Orlando Magic, que acabou derrotado pelos Lakers. Ou seja, em 2010, no entanto, o grande momento que todos esperavam veio. Celtics e Lakers, os dois últimos campeões, se encontraram para uma final épica decidida em 7 jogos. Ao fim, os Lakers de Bryant levou a melhor em seu ginásio e deixou a franquia de Los Angeles a apenas um título de distância do rival, 17-16. Nos últimos anos, os Lakers vêm passando por um processo de reconstrução com muitos calouros e tem que treinar, são muitos jogadores jovens, e enquanto o Celtic já está em processo mais avançado e foi o primeiro colocado do leste na última temporada. A liga anseia pelo momento que suas... Tá passando o carro do picolé e meu celular começa a apitar agora. Bom, a liga anseia pelo momento em que suas duas maiores franquias se encontrarão novamente na maior disputa possível pelo troféu da NBA, Lakers vs Celtics, e o grande clássico da NBA que modulou gerações de fãs de basquete através das décadas. Aliás, mais um ponto para Los Angeles Lakers. O Celtics é o time que eu torço. Provavelmente se você torce para os Lakers, você vai falar que é os Lakers. Se você não torce para nenhum dos dois, você vai falar que é o Detroit Pistons, que ganhou dos dois, o Orlando Magic, que ganhou do Celtics, ou o time do Michael Jordan, que ganhou, o time da época do Chicago Bulls, ganhou do Lakers. Vai depender da maneira que você pensa. Mas todo mundo sabe que o melhor time de todos os tempos é o time do Michael Jordan. Falei a verdade, toquei na ferida. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se não é inscrito. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até agora. Valeu, falou e tchau.